E hoje, pela primeira vez aqui no canal, eu vou estar falando deles da AMD Ryzen 5 3600. Será que é um processador que vale a pena? Eu vou estar comentando um pouco sobre esse processador e aí depois a gente vai estar vendo um teste em jogos dele. Se você tem esse processador, já comenta aqui embaixo do porquê você preferiu pegar a AMD. Lembrando que aqui no canal eu falo bem mais sobre a Intel, então esse aqui vai ser um primeiro vídeo realmente falando sobre processadores específicos da AMD. Eu já trouxe um vídeo falando se vale a pena, quais são as vantagens e desvantagens de ter um processador AMD. Então hoje eu resolvi estar falando sobre esse processador. Por que? Não me pergunte, eu só quero estar trazendo aqui comentando. Gostar do vídeo, explode o like, se inscreve no canal e vambora. Muito bem, sem muita demora, já estou aqui nele, Technical City com Ryzen 5 3600G. Vamos ver especificações técnicas e alguns testes, só que os testes a gente vai ver na prática. Já estou com um vídeo aqui aberto onde a gente vai estar fazendo um react de como é que fica mais ou menos o uso desse processador, beleza? Aqui embaixo a gente já tem algumas pontuações de desempenho combinado, que seria no caso as primeiras especificações desse processador. Ele é um processador lá de 2019, então não é um processador tão velho assim, ok? 5 anos atrás. Ele tem exatamente seus 6 núcleos e 12 threads. Já é um processador que é equivalente lá à 8ª geração da Intel. Caraca, mano. E é isso, vamos ver primeiro as informações gerais. Informações gerais, lugar de classificação de desempenho tá em 613 e lugar de popularidade tá em 12º. Caraca, mano, ele é bem popular entre a galera. Da tipo série AMD Ryzen 5, lembrando que tem a AMD Ryzen 3 também. Processador aí com a arquitetura Matisse, acho que é Matisse que lê, de 2019, que foi lançado entre 2019 e 2020. Ele é exatamente de 7 de julho de 2019. 4 anos atrás, ele ainda vai fechar seus 5 anos de idade, então é uma criancinha ainda que tá aprendendo a caminhar, porém é uma criancinha que já chegou aqui, já explodindo com seus 6 núcleos e 12 threads. A sua taxa de frequência, que é no caso a frequência de trabalho que ele tem, que é a frequência onde ele vai estar executando as funções, vai estar lendo as informações para estar mostrando para vocês na tela, para estar funcionando ali, é de 3.6 GHz, chegando no máximo 4.2 GHz. É uma frequência até bem alta para esse tipo de processador, chegando aí sendo seus 6 núcleos e 12 threads. Cara, é um processador bem parrudo. É um processador realmente bem parrudo. 6/12, mano, dá pra você executar muita coisa, rodar muitos jogos com esse processador. E é o que a gente vai ver lá na frente. Uma das coisas que a AMD ganha muito, mano, tem muito ponto positivo, é sobre o seu cache L3, que é 32 megas no total. Esse cache L3 é uma memória reserva que o processador tem, para que ele não precise ir pegar a memória RAM. E pegar essa memória da memória RAM em específico, fazendo com que ele consiga trabalhar muito mais rápido. Só depois que ele usa todo esse espaço de 32 megas é que ele vai lá na memória RAM pegar um pouco da memória lá emprestado para poder continuar funcionando. Porém, se ele tiver mais memórias inclusas dentro dele, esse processo fica muito mais rápido para o processador, o que ajuda bastante com a sua taxa de atualização. Isso é muito bom. E outra coisa, ele é de 7 nanômetros e tem uma versão de 12 nanômetros também. Essa aqui eu não sei exatamente qual é os nanômetros dele, mas lembrando que esse número aqui, quanto menor, melhor, pois os nanômetros é a arquitetura, o processo tecnológico, o processo de construção do processador. Então, quanto menor for esse número, melhor para o processador trabalhar. Não vou explicar exatamente o que é isso não, mas tudo bem. E aqui tem 4.8 milhões de transistores, beleza? Então essa parte aqui também é outra que você não precisa estar se preocupando tanto não. Vendo aqui em compatibilidade, ele tem aqui exatamente, ele faz parte do socket AM4, que a AM4 seria mais ou menos o padrão ali para AMD, tem a AM3 e a AM4 seria os mais atuais, por assim dizer. E já tem o AM5, mas o AM5, ó, custa muita grana. Consumo de TDP 65 watts, ele é bem frio, é um processador que não esquenta muito, lembrando que TDP para processador é questão de temperatura e não em si consumo, beleza? Suporte de memória RAM, ele é DDR4 e uma coisa que me chamou muita atenção é que esse processador já suporta 128 GB de memória RAM. E aqui agora a gente tem uma pontuação geral mais ou menos nos testes, dando 11.49. Isso aqui vale mais a pena você dar uma olhada quando você está comparando os processadores, tá? Em single core, a pontuação dele é
1598 e em multicore 6882. Cara, é praticamente, mano, 4 vezes mais, quase 5 vezes mais que ele consegue trabalhar em multitarefas. E aqui a gente parte para testes de jogos. É bom para é bom em jogos? Cara, aqui eu não vou comentar muito sobre essa parte porque eu prefiro ver isso aqui na prática, tá? Desempenho relativo aqui, ele tem, ó, como eu falei, ele é bem parelho ali com os 5 de 11ª geração e os 7 de 9ª geração. Só que esses 7 de 9ª geração aí também faz parte, é quase a mesma coisa dos 7 de 8ª geração. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, ele é equivalente à 8ª geração da Intel, ou aos 5 de 11ª. Chegando na questão da placa de vídeo, a gente vê qual é a potência mesmo desse processador, porque a maioria das placas de vídeo que são usadas aqui são placas de vídeo bem potentes, como a RTX 2060, GTX 1060 de 6 GB, RX 6600, RTX 3050 de 8 GB, 2060 Super, 1660 Super também, que é uma placa bem parruda, e a 3060, que é uma placa que empurra bastante. E obviamente as queridinhas, né? RX 580, GTX 1650, GTX 1050 Ti são placas também que são bem usadas com esse processador. Hoje o teste que a gente vai ver vai ser com a 2060 Super, então vamos ver como é que esse processador desempenha nos jogos com essa placa de vídeo e como ele realmente vai desempenhar nos jogos por conta dele mesmo. Tá assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deixou o like, se inscreve no canal, explode o likezão aqui embaixo e deixa nos comentários o que você acha desse processador. Pode comentar mesmo, ah mano, eu acho esse processador bom, acho esse processador ruim, cara, sei lá, não gostei dele por conta disso, ele esquenta demais, ele é bem frio e não sei o que, não sei o que. Pode deixar nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E pro meu primeiro vídeo sobre a AMD, processadores Ryzen. Vou deixar o link desse teste em jogos aqui na descrição pra você dar uma olhada depois, tá? Obviamente eu não vou estar olhando tudo. Vamos começar aqui, nós temos aqui esse jogo aqui, Banished Ghosts of New Eden. Tá em Full HD, tudo no alto, qualidade gráfica no alto. Vamos ver. Caraca, jogo bem bonito, cara. Bonitão o jogo. Nossa, a gente tá vendo o teste com a 4070. É uma placa de vídeo muito mais forte. E a placa de vídeo tá com bastante folga. E o processador tá com bastante folga. Então ele não tá... Mano, ele tá empurrando de bom a 4070. Dando uma taxa aqui de 70 FPS. Sendo um overall aqui de 83 FPS, mais ou menos. Ó, o processador tá consumindo 52 watts. E a placa de vídeo tá consumindo 168. Pra usar essa placa de vídeo aqui, você precisa estar com uma fonte de 800 watts. Pra poder garantir, beleza? O processador tá usando, aqui a configuração tá usando 10 GB de memória RAM, ele tá com 16 GB de DR4 aqui, não sei exatamente a frequência, então, né? O clock do processador tá quase no seu clock boost, que é 4 GHz, tá no 3.975 GHz de frequência, tá usando quase 5 GB de memória VRAM, que é a memória de vídeo aqui da placa de vídeo. Tá a 72 graus, que tá numa taxa bem tranquila. E, mano, tá dando 95 FPS. Ele tá empurrando a 40 a 70. Tranquilo. Lembrando, tá no Full HD com tudo no alto. Spider-Man. Vamos ver o Spider-Man. Lembrando, tá em Full HD. Com tudo, gráfico preset no alto. Então tá tudo no alto automático do jogo. Que o jogo, sentir necessidade de botar no alto, ele vai colocar no alto. Placa de vídeo com 60% de folga, 50% a 60% de folga. Processador com 25% de folga, usando 75%, dando uma taxa acima de 100 FPS. E a porradaria comendo solta aqui. Lembrando que aqui tá no gráfico no alto, tá? Se ele abaixar um pouco mais o gráfico aqui, os FPS vai pra Nárnia. Só que é um jogo de história, não é um jogo de FPS, então não faz diferença o gráfico tá muito alto ou o FPS também tá muito alto. O que vale é a fluidez. E a fluidez aqui tá simplesmente indescritível. Tá usando 58 watts aqui do processador. Lembrando que o TDP dele é 65, então ele tá um pouco perto do seu máximo ali. Temperatura dele já foi para 75 graus. Essa temperatura influencia também bastante no cooler que você vai estar usando, no resfriamento, sua pasta térmica. Aqui a placa de vídeo já está consumindo um pouco menos, entanto que a temperatura dela caiu e o TDP dela também caiu. Tá usando um pouquinho mais de memória de vídeo, já foi quase para 6 GB de uso de memória de vídeo, usando quase 10 GB de memória RAM. Tá no preset alto, cara, tá muito bonito o jogo. Cara, o processador tá empurrando uma 4070. Isso aqui é inacreditável, o poder de processamento desse computador aqui, cara.
Um jogo que pesa bastante é o The Last of Us Parte 1. Vamos ver, tá em Full HD. Com tudo, como é no padrão ali. Vamos ver qualidade gráfica, com tudo no alto. Caraca, mano. Vai tancar tudo no alto, mano. Vai tancar tudo no alto. Vamos descobrir agora. Caramba, tá tudo no alto mesmo. Tudo no máximo que... Não sei se seria o máximo do jogo não, mas tá numa qualidade boa. Ó, o processador aqui. Mano, simplesmente... O processador já subiu bastante o uso. The Last of Us puxa bastante do processador. Já foi para 12 GB de memória RAM de uso. Caraca, quase 13. O uso da memória de vídeo da placa de vídeo foi para 7.3. Foi para 7 GB. Lembrando que a 4070 ela tem 12 GB de memória... 12 GB de memória de vídeo. A placa de vídeo tá com bastante folga, então praticamente o processador aqui já deu uma puxada a mais, foi no seu 95, mas o processador não foi para 100%, o que tá dizendo que tá com folga. Se ele der uma configurada legal nos gráficos aqui, fazendo com que ele desative algumas coisas, dando uma taxa de FPS talvez um pouco mais alta, que tá na base dos 70, cara, bateu 100 FPS uma hora ali que eu vi. Nossa, mano, o jogo tá muito bonito. Lembrando que tá no gráfico alto. The Last of Us puxa bastante. É um jogo bastante pesado graficamente. E o Ryzen 5 tá dando muita conta aqui. O 3600, velho. Mano. Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage aqui a gente vai ver, ó. Tá em Full HD. Gráficos no Custom. Aqui ele já ó, deixou algumas coisas no alto. Algumas coisas no normal ali. E tá em Full HD com gráficos no alto. Placa de vídeo com bastante folga, processador com bastante folga. Tá dando uma taxa acima de 100 FPS, bateu 120 uma hora que eu vi ali. O jogo tá bem bonito mesmo. Aqui também já está usando um pouco mais da placa de vídeo, tá usando 7.3 GB da memória de vídeo da placa de vídeo. Lembrando que ela tem 12 de novo. Gráfico do processador. Mano, tá simplesmente incrível. Tá com bastante folga, tá empurrando uma placa de vídeo bem potente. Não é qualquer processador que empurra essa placa de vídeo, não. Usando aqui 9.7 GB de memória RAM. Memória do PC, memória RAM, no caso tem 16 GB. Nossa, me embolei todo aqui agora pra falar. 120 seria uma taxa média aqui de FPS. Vamos chutar... Não, vamos chutar 100. 100 acima de 100 FPS. Lembrando, é outro jogo de história. Um jogo que não precisa estar com gráfico tudo no máximo. Ele poderia dar uma baixada nos gráficos aqui, dar uma mexida. Mas ele tá podendo jogar tudo no máximo e tá com folga. Então não tem necessidade dele mexer. Simplesmente tá muito fluido. Placa de vídeo com folga, processador com folga. Tá usando 58 watts aqui do processador. Seu clock tá bem travado ali no 3.925 GHz de taxa de frequência. E olha aí, CS2. Vamos ver CS2. CS2 também é outro jogo de FPS, mas não precisa estar com gráfico no máximo. Ele botou tudo no máximo só pra mostrar aqui que ele pode, mano. É isso. Processador usando 40% e placa de vídeo usando 45%, mano. Que isso? Taxa de FPS tá dando aqui, ó, 130, 140 FPS. O overall ali chegou a 167, né? Chegou a ser 167. Vamos chutar uma média de 160 FPS aqui. 160... Caraca, que pancada, meu brother. 160 FPS seria a taxa aqui pro CSGO com esse processador. Lembrando que só o gráfico integrado dele também já tá bastante conta. Mas esse processador aqui em específico, ele não tem um gráfico integrado. Ele precisa da placa de vídeo. Os únicos Ryzen que tem gráfico integrado são os Ryzen com final G. Caraca, um teste no Ark Survival. Ark Survival, ó. Algumas coisas ele já deixou no médio aqui. Qualidade da placa de vídeo já está no... Não está desligado. E ele fez o teste aqui no Ark com Full HD, mas tudo no baixo. Processador com bastante folga. Placa de vídeo também com bastante folga. Tá usando 6 GB da placa de vídeo. Quase 7 GB. E tá usando 9 GB de memória RAM da configuração aqui. E o clock do processador quase sempre em 4 GHz. Cara, isso aqui é muito bom. Tá bem alto a frequência. E tá fechando na média de 60 FPS. Não entendi porque ele deixou o gráfico do Ark no baixo, sendo que com essa folga de processamento, ele poderia botar um pouco mais alto. Porém, a ideia aqui é ver como é que ele ficaria realmente o desempenho. Caraca, mano. Vamos ver nele. Resident Evil 4 Remake tá em Full HD. Com tudo, obviamente, no máximo, né? Tudo no alto. Tudo no alto, do alto, mais alto possível que ele pode chegar. E o processador e a placa de vídeo com muita folga, cara. Cara, na moral, esse processador empurra, mano, uma 4070.
Eu quero ver. Depois eu vou procurar um teste pra ver como é que ele vai ficar com a RX 580. Porque, sinceramente, mano, ele tá empurrando a 4070, a RX 580 vai limitar esse processador, cara. Só uma suposição por enquanto. Eu não vi nenhum teste sobre isso não, mas futuramente eu vou procurar pra trazer aqui pra vocês. E tá dando aqui, ó, quase 8 GB de memória de vídeo da placa de vídeo. E, obviamente, o clock aqui do processador quase 4 GHz. Dando 50% de folga pro processador e 70% de folga pra placa de vídeo. Caraca, o maluco explodiu tudo ali, mano. Ele sempre entra nessa casa, eu não entendo porque ele vai pra essa casa aqui, velho. Call of Duty Warzone 2.0 em Full HD com aqui como é qualidade gráfica no Ultra. Cara, o cara meteu o Warzone no Ultra, meu brother. Você entendeu que ele botou o Warzone no Ultra? Você pegou essa referência, você pegou essa ideia aqui? Vamos ver como é que vai estar. A placa de vídeo já usou um pouquinho mais, já foi lá pro seu 70% de uso. E o processador na 80, cara, o processador ainda tá com folga. O gráfico do jogo tá no Ultra. É um jogo de FPS competitivo, então você não tem necessidade nenhuma de estar com esse gráfico aqui no Ultra. Você pode simplesmente abaixar para ter um pouco mais de FPS, porém, ele prefere botar tudo no máximo. Placa de vídeo tá com bastante folga, o processador ainda tá com folga e tá acima de 100 FPS. Tá usando 10 GB de vídeo da placa de vídeo. Caraca, o Warzone puxa muito, mano. E tá usando 13.24 GB de memória RAM. Tá usando quase toda a memória RAM que o PC tem a oferecer. O processador já foi por seus 80, quase 80 graus. Isso aqui eu acho que é mais por conta do resfriamento, que não é tão eficaz para que ele não colocou tão eficaz para esse processador. O processador estando com essa folga aqui todinha, mano, você vai conseguir ter um bom desempenho. Eu tô impressionado, velho, com a capacidade desse processador de estar empurrando essa placa de vídeo. De verdade, cara. Bom, já é o que dava para esperar. O processador 6/12, né? Tendo uma taxa de atualização bem alta e sendo um pouco mais recente, lá de 2019, tá empurrando jogos legal, ainda mais empurrando essa placa de vídeo aqui. Pra finalizar com chave de ouro, Red Dead Redemption 2. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição pra vocês dar uma olhada lá depois. E ele botou o gráfico todo no Ultra. Red Dead rodando no Ultra. Tendo aqui, ó, usando quase 5 GB de memória de vídeo. Realmente tá tudo no Ultra. Placa de vídeo 75%, processador 73%, lembrando que esse processador não tem gráfico integrado, tá? Dando uma média de quase 100 FPS, não bateu 100 FPS, chegou a 99 ali. Será que alguma hora vai bater 100 FPS? Agora eu fiquei curioso, velho. Tá usando realmente quase 5 GB e pouco aqui da placa de vídeo. Tá usando 8 GB, quase 9 GB de memória RAM. E tá usando aqui 69 watts aqui, né, de potência. Não bateu 100 FPS, tá na taxa ali de 90 FPS, então seria isso aí que você jogaria. Praticamente, aqui ele botou custom, mas a maioria dos gráficos ali tava tudo no Ultra. Tá no custom porque ele acabou abaixando algumas outras coisas, mas a maioria dos gráficos tá tudo no Ultra. Então pode dizer que o jogo tá no Ultra. Pra quem curte, de novo, é um jogo que não é de FPS, é um jogo de história. Não precisa necessariamente estar com o gráfico todo no Ultra. Se ele botar o gráfico no baixo não. Se ele botar o gráfico aqui só no alto ou no médio alto, ele vai conseguir ter uma taxa de FPS provavelmente acima de 100 FPS, chegando lá, beirando seus 120 e poucos FPS. Ah lá, bateu 100, 110 FPS no Ultra. Cara, o que esse processador é, mano? É um monstro. E agora eu quero que você deixe seus comentários aqui, as suas opiniões nos comentários. Gostou desse teste? Falei alguma besteira? Se eu falei alguma besteira, você pode me corrigir nos comentários. E se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar mensagem pra mim lá no Instagram. Me segue no Instagram, que eu tô com a meta lá de 5.000 seguidores. Então preciso que você tem um Instagram, ainda não me segue, clica lá pra me seguir, o link tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. E é isso, teste do Ryzen 5 3600 sem gráfico integrado, empurrando a 4070. E aí, gostou? Gostou mesmo? Quer mais vídeo da AMD? Comenta aqui embaixo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, fui!